Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Matheus, novamente. E hoje estamos aqui para a nossa live de psicologia. Hoje nós temos uma convidada, a professora Beatriz Giraldelli, que também trabalha aqui na Unifatesse. Olá, professora, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal. Meu nome é Beatriz, faço parte aqui da equipe da Unifatesse e hoje vamos estar conversando um pouquinho sobre a psicologia do trabalho. Beatriz, eu vou deixar agora, é com você. Vamos falar um pouquinho sobre psicologia na engenharia de segurança, comunicação e treinamento. Para dar início, eu vou falar um pouquinho sobre o surgimento da psicologia. A psicologia ela nasceu em 1879, juntamente com um laboratório de psicologia fundado na Alemanha. A primeira aula não houve muita procura, foi assistida por apenas 4 alunos, mas em 1890 as aulas já estavam sempre lotadas. Dentro da história da psicologia, Freud é de longe mais conhecido. Acredito que aqui todo mundo já ouviu falar um pouquinho sobre ele. Ele era médico e apaixonado pelo sistema nervoso central. No início, ele começou sobre a hipnose no tratamento de distúrbios do sistema nervoso e logo depois ele abriu um consultório em Viena. Vale lembrar que a hipnose não é mais utilizada por psicólogos. Ainda existem pessoas que realizam essa técnica, mas fora da psicologia. Falando um pouquinho sobre as emoções, elas são consideradas essenciais para a sobrevivência e é também uma importante fonte para o aperfeiçoamento pessoal. As emoções estão relacionadas ao sistema imunológico, portanto, podem influenciar em todas as doenças. Por isso que quando a gente está um pouquinho estressado, um pouco cansado, acaba tendo uma gripe. Segundo Miguel, as emoções possam frequentemente ser expressas por meio de palavras, só que na maior parte do tempo, elas são expressas de forma não verbal. Por isso que é muito fácil reconhecer quando uma pessoa está triste, uma pessoa está estressada, uma pessoa está irritada ou até mesmo feliz. Segundo esses 3 autores, eles relatam que na sociedade moderna, o estresse está se tornando um problema de saúde muito comum. A mudança no estilo de vida, mudança no dia a dia, mudança no turno do trabalho, mudança de casa, elas causam estresse e isso é normal. Só que o estresse, por sua vez, ele é um gerador de doenças, pois afeta nosso sistema imunológico. Por isso que muitas vezes, quando estamos muito estressados, pegamos uma gripe, ficamos ansiosos. E no Brasil, as pessoas estão cada vez mais estressadas, porque não estão sabendo lidar com essa fonte de tensão. No trabalho, tem algumas situações que elas causam muito estresse. A sobrecarga de tarefas, pressão, ou até mesmo o chefe que está ali colocando uma pressãozinha para terminar um serviço rápido. Só que o estresse excessivo, ele não só limita, como ele também compromete a saúde. Pode desenvolver várias doenças, como eu citei anteriormente, o caso de uma gripe. E muda totalmente a qualidade de vida de um indivíduo. Por isso que quando estamos no trabalho e estamos muito estressados, é importante levantar, ir no banheiro, lavar o rosto, tomar uma água, dar uma voltinha e retornar a fazer essas tarefas. Menezes, ele afirma que os homens são seres sociais, portanto, eles necessitam viver em grupo. O primeiro grupo que pertencemos é a nossa família. É através dela que vamos aprender a conviver com mais pessoas, conviver com normas. E segundo esse autor, o primeiro aspecto de uma equipe é que eles precisam ter o mesmo objetivo, precisam ter responsabilidade para alcançar esse objetivo e eles precisam de um esforço, porque sem o esforço não alcançam esse objetivo. Falando um pouquinho sobre as habilidades sociais, essas competências elas são adquiridas em contextos sociais, através da sociedade, mas é importante sempre que for conversar com uma pessoa, de forma verbal e não verbal, é importante ser simpático, educado, falar com respeito e até mesmo das formas não verbais, que é o sorriso, o olhar, pode influenciar positivamente na relação do trabalho, causando, na verdade, evitando conflitos
e cultivando o bem-estar do indivíduo. Beatriz, posso dar um exemplo dessas habilidades sociais? Pode sim. Então, nessa live mesmo, eu encontrei a professora Beatriz e perguntei se ela estaria disponível para fazer essa live, tipo, na maior boa educação, sorrindo e tudo mais, não foi, Bia? Foi. É sempre importante, né, saber conversar com respeito, ser simpático, para evitar conflitos dentro da empresa, né? E outra coisa, intrinsecamente, eu estava reconhecendo a habilidade dela. Que quem melhor para falar de psicologia do que uma psicóloga, não é mesmo? Isso. A gente fica um pouquinho nervoso, mas dá certo. É isso aí. Bom, que tal, vamos falar um pouco sobre a comunicação assertiva. Bom, Gales e Bins afirmam que há vários problemas enfrentados no meio organizacional, mas a dificuldade da comunicação são os problemas mais comuns dos conflitos na hora de dar um feedback. Pode acontecer, tipo, o colaborador não sabe lidar com críticas, ou o chefe foi muito agressivo. Eu acredito que em todo mundo tem alguma situação que se lembre, né, no ambiente de trabalho, onde lidando com um chefe muito grosso, tipo, não sabia receber feedback, às vezes é um problema de ambas as partes. Concorda, Beatriz? Concordo. E aí? Bom, então, né, no mundo organizacional, a gente tem que ter a capacidade de saber se comunicar. Além do mais importante do que falar, é o como falar. Tem vários estilos de comunicação. Eu vou deixar a professora Beatriz dar o segmento. Tem o estilo agressivo, que é uma pessoa grosseira, uma pessoa com agressão verbal ou física. Tem o estilo passivo, que é uma pessoa extremamente tímida, com comportamento de fuga, sempre que precisa conversar com alguém, ela sai dali. Tem o estilo passivo-agressivo, que é uma pessoa negativa, ela critica muito o próximo, faz manipulações, e tem o respeitoso, assertivo, que é, sem dúvidas, o melhor, que é uma pessoa respeitosa, harmônica, simpática, compreensiva e que sabe conversar. Segundo Guimarães, o principal objetivo da seleção é contratar os melhores candidatos. Nesse processo, faz-se a escolha dos candidatos que possuem o perfil necessário para ocupar o cargo. Ou seja, numa seleção, é importante se manter calmo, é importante conversar com respeito, tanto com quem está ali fazendo a seleção, até mesmo quando é uma seleção em grupo, com os outros indivíduos que também estão participando, e cada etapa ela representa um momento de decisão. Por isso, deve ter como objetivo visar o aumento do conhecimento da empresa sobre as características do colaborador, por exemplo, motivação e as habilidades. Segundo o Maicon, o treinamento ele tem um caráter educacional, que é onde você vai treinar o seu funcionário, vai passar as normas da empresa, e as atividades de aprendizagem e educação, que é para um bom aproveitamento do futuro. Sua finalidade é elevar ao máximo o desempenho desse profissional motivacional do ser humano, principalmente, assim, motivar para ter sempre os melhores resultados. É sempre bom colocar o funcionário para cima, sempre bom conversar com ele, manter essa motivação para que ele se sinta importante na empresa e para que ele consiga alcançar os objetivos dentro daquela empresa. Bom, gente, desculpe interromper, Beatriz. Sem problemas. Não, agora, se importa se eu falar dessa parte, que eu acabei de fazer uma live agora há pouco, relacionado tanto ao uso de EPI, EPC, eu acredito que vocês tenham visto, né? Mas é sempre bom dar aquela reforçada, falar dos usos de equipamento de segurança, né? Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, pode dar continuidade. Bom, vamos falar sobre agora os usos dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Conforme as normas regulamentadoras, quando são utilizados da forma correta, trazem imensos pontos positivos para a saúde e a segurança do trabalhador. E, claro, impactando e reduzindo os impactos negativos causados pelo acidente de trabalho. O que são os EPIs, basicamente? São equipamentos de proteção individual. Aqui no canto direito dos slides, vocês podem ver alguns exemplos. Abafadores, para quem trabalha em ambiente com muito ruído,
óculos de proteção para quem trabalha, por exemplo, em serralheria, trabalha como metalúrgico, onde voam partículas de madeira, ferro, pode pegar no olho, luvas de proteção para proteger as mãos, ou então luvas de borracha para quem trabalha com parte elétrica em geral, para evitar choque. Aqui, mais um exemplo, óculos de proteção, aquelas máscaras de solda, para quem trabalha com soldagem. Quem já mexeu com soldagem sabe o que eu estou falando, que o nosso olho ele tem uma proteção. Ele está, tipo, dependendo da abertura da íris, ele recebe uma quantidade de luz. Quando você vai fazer uma soldagem, o que acontece? É dado um clarão muito forte de luz, seu olho não está esperando por isso. Por isso vem a utilização da máscara. Temos aqui o capacete, que protege contra quedas, proteger a cabeça. Ninguém quer machucar a cabeça, né, Beatriz? Temos aqui também as botas, para proteger a parte dos pés e a canela, e também máscara. Esses são alguns exemplos de equipamento de proteção individual. Bom, professor Matheus, e vale ressaltar que é a empresa que tem que disponibilizar esses equipamentos, né? Não é o Exatamente. que tem que levar de casa. Exatamente. O fornecimento dos EPIs é de obrigação da empresa e eles são intransferíveis. Ou seja, digamos que o funcionário tenha uma bota X44. Essa bota é exclusiva desse funcionário. Ele não pode compartilhar com outras pessoas. Agora que a gente falou um pouco dos equipamentos de proteção, vamos falar sobre as prevenções de acidentes. Os acidentes de trabalho são problemas de ordem de saúde pública em todo o mundo, pois trata-se de acidentes geralmente fatais ou incapacitantes que acometem em sua parte jovens em idade produtiva, acarretando em grandes consequências econômicas. Ou seja, se o jovem ali se acidenta, perde um braço, não consegue trabalhar, com ele não conseguindo trabalhar, ele tem um afastamento, a empresa vai ter que ou se virar com pessoal reduzido, ou ter que se adaptar com a falta daquele jovem e assim por diante. Daí, para reduzir esses números, é necessário focar na área de gestão de pessoas, pois a partir do conhecimento sobre a prevenção, ou seja, evitar que aconteça, o colaborador desenvolve suas funções com muito mais motivação e satisfação, claro que se sentindo valorizado como ser humano. Medidas de gestão auxiliam na melhoria de produtividade da empresa e também na qualidade de vida do funcionário. Vamos falar sobre modelos interventivos. Beatriz, eu posso deixar essa parte com você? Pode sim, pode sim. Para que haja melhoras nos riscos que envolvem acidente de trabalho, deve-se pensar em propostas para a melhoria das condições de qualidade de vida no trabalho. Então, é importante estar ali sempre pensando no melhor, sempre evoluindo, pensando em propostas para melhorar a qualidade de vida de cada trabalhador, né? Segundo Barbosa e Ramos, eles afirmam que uma dessas propostas é trabalhar com a conscientização dos funcionários, ou seja, criar políticas de segurança e saúde do trabalho que estejam em constante atualizações, só que não é só criar, precisa criar e passar para esses funcionários. É de extrema importância criar uma política para a diminuição dos acidentes de trabalho em forma de carta ou cartilha. A empresa apresenta de forma clara as regras que norteiam a segurança e organização e os funcionários precisam seguir essas normas. Outra sugestão é que na etapa de planejamento é importante identificar os futuros perigos para poder avaliar e controlar, né? É importante identificar antes, não esperar acontecer para poder pensar uma forma de prevenir da próxima vez. Beatriz, só fazer um acréscimo, não só a empresa implantar a segurança, mas como também ver se os funcionários estão cumprindo, porque muitas das vezes o acidente não é por causa de imperícia, e sim por imprudência, fator humano. O professor, estava conversando com o professor Thiago em uma live, ele estava contando a história de que ele foi dar um curso de segurança em um lugar que mexia tinha muita partícula, pó, eu acho que era uma farinheira. Aí ele viu os trabalhadores
tudo com uma mancha na testa, tipo, a farinha toda no rosto e a mancha na testa. Aí ele descobriu que os trabalhadores tinham a máscara, só que ao invés de colocar no rosto, que era no lugar dela, estava aqui. Quer dizer, de que adianta implementar o equipamento de proteção se o funcionário não usa direito? Isso é muito comum, né? O funcionário não usar da forma correta. Por isso que causam os acidentes, né? E é importante estar sempre verificando. E se vê o funcionário sem usar esse equipamento, é importante falar, ó, fulano, usa o equipamento da forma correta, porque já tem um treinamento para ensinar esses funcionários a como usar esse equipamento. Sim, tem que advertir o funcionário caso ele não esteja fazendo da forma correta. Aí você faz todo o trabalho para garantir que ele tem uma boa qualidade e ele não ajuda. Bom, E é alunos, isso. Pode finalizar, professor. a nossa aula termina por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado da aula da professora Beatriz. Se tudo der certo, ela vai participar mais vezes, tá? Eu estou Combinado. intimando ela. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, que estamos à disposição para ajudar. É isso aí, pessoal. Lembrem-se, a aula vai ficar gravada, então vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Beleza? Muito obrigado. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Até.